Boa noite, queridos. Mais uma vez me coube fazer a reflexão dessa noite, que sempre é com um grande prazer, mas também com muita responsabilidade, né? Orando, eu fiquei na dúvida, né? A gente sempre fica, né, na dúvida sobre o que falar. E pedi orientação a Deus e veio essa palavra sobre o cego Bartimeu. O texto se encontra em Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 52, que diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa e para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Bem, esse texto aqui já começa de uma forma assim meio que intrigante, né? Porque na verdade esse homem não tinha nome, porque Bar é um prefixo, né, em aramaico que quer dizer filho de. E aí Bartimeu significa filho de Timeu. Ele nem era conhecido pelo nome dele, mas sim como filho de alguém. Aqui na palavra a gente percebe que essa cegueira dele não era de nascença, né? Porque ele fala que eu volte a ver, quer dizer, ele anteriormente deve ter adquirido alguma doença, alguma coisa que fez com que ele chegasse à cegueira, né? Nas minhas pesquisas, eu não posso dizer se é verdade, porque eu tentei encontrar textos bíblicos, mas não encontrei para fazer a correlação. Diz que ele tinha um irmão chamado Naor, e quando ele viu, né, que Bartimeu estava cego, começou a pressioná-lo, a arrumar problema com ele e tal. E ele, para não dar maior problema para a família, ele resolveu ir para as ruas de Jericó para pedir esmolas, né, para ele não ser um peso para a família. Se isso é verídico ou não, eu gostaria até que, se fosse ou não, que o pastor depois falasse alguma coisa a esse respeito, porque isso aí foi uma pesquisa que eu fiz e não encontrei amparo, né, bíblico para isso. Mas isso não é a coisa mais importante, né? O importante é que esse homem estava lá, à beira do caminho, como tantos outros mendigos, né? E ele, quando ouviu falar de Jesus, que Jesus vinha, ele já conhecia a fama de Jesus, né? As coisas que Jesus já tinha feito. E aí, outra coisa interessante, ele não simplesmente falou Jesus, Jesus, Jesus. Eu imagino quantas pessoas estavam gritando por Jesus quando viu que Jesus ia passando, né? Então, por isso que ele detectou que as pessoas estavam gritando o nome de Jesus. Provavelmente ele deve ter pensado assim: poxa, se eu for mais um a gritar o nome de Jesus, não vou chamar a atenção dele, né? Aí ele usa de uma forma, né, que era um título messiânico, que era Jesus, filho de Davi. E aí as pessoas começaram a mandar ele calar a boca, e nessa gritaria, nessa confusão, provavelmente, por ele não simplesmente não estar chamando Jesus, mas sim Jesus, filho de Davi, deve ter chamado a atenção, né, de Jesus pela forma
que ele estava chamando. E aí o que Jesus fala? Vai lá, manda ele levantar, né, para vir até a mim. E ele imediatamente jogou uma capa. Essa capa aí tem vários significados. E uma delas era uma proteção que ele tinha, né? Ele ali no meio da rua e tal, então ele se protegeu com aquela capa. Mas quando Jesus, e era tudo que ele tinha, era aquela proteção, né? Mas quando ele viu que Jesus, ouviu, né, que Jesus estava passando, e Jesus mandou chamá-lo, e as pessoas vieram, ó, vamos lá, que Jesus está mandando você ir até lá, ele largou, jogou aquela capa. É como se ele tivesse assim, eu estou me despindo de toda a proteção que eu tenho para ir ao encontro de Jesus, né? Certamente ele pretendia, ele sabia que ele ia ter uma proteção muito maior. E aí Jesus pergunta, né? O que queres que eu te faça? Seria uma resposta tão óbvia para nós, né? Claro, se um cego está chamando Jesus, o que quer que faça, né? Mas por que Jesus perguntou isso a ele? Porque provavelmente, primeiro, que tinha que ser uma coisa espontânea, né? O pedido dele, o desejo dele, tinha que ser uma coisa voluntária. Por quê? Porque provavelmente a questão dele ser cego, ele tinha benefícios com isso, né? As esmolas que ele ganhava eram um benefício que ele tinha. É como se Jesus dissesse assim: olha, se eu te curar, você vai perder isso aí. Você vai perder, essa, entre aspas, essa mordomia, né? Das pessoas irem te dando dinheiro. Mas ele não se preocupou com isso, porque, na verdade, ele não queria viver naquela situação, né? Ele queria realmente sair daquilo, ele queria voltar a ver, ele queria ter uma vida normal, né? E aí Jesus fala isso para ele, né? O que que ele quer? Porque, na verdade, é, a visão física não era a coisa mais importante, né? Nisso aí, Jesus estava falando para ele, olha, você vai perder o que você ganha, né? E também essa visão era além da visão física. Na verdade, é isso que Jesus quer fazer com a gente, né? Ele quer que a gente enxergue além da nossa visão física. E quando ele jogou essa capa fora, que ele saltou, ele realmente estava se desprendendo, né, de tudo aquilo e ele começou a mostrar, né, que ele era uma pessoa perseverante na fé dele. Quando ele começou a gritar, ele estava mostrando ali, olha, não, vocês podem mandar eu calar a boca, vocês podem fazer o que vocês querem, mas eu vou continuar, porque a fé dele era tamanha que sabia que se Jesus ouvisse ele, que viesse até ele, que ele ia receber essa cura, né? E às vezes nós temos tantos motivos, né, para nós termos fé em Cristo, e às vezes num momento tão simples da nossa vida, a gente desanima. E aqui fica, né, um exemplo de perseverança e de fé que Bartimeu deixa para a gente, né? E outra coisa importante também, né? Ele, é, ele reconheceu que ele precisava de Cristo, né? Ele reconheceu que tinha uma necessidade e aquela necessidade só Jesus poderia supri-la. E nós temos que ser humildes também, né? E temos que ver que as nossas necessidades, às vezes nós temos, né, os nossos suprimentos, né, físicos, materiais, né? Às vezes a gente não precisa estar como ele, né, dependendo de esmolas, mas muitas vezes nós não estamos reconhecendo as nossas necessidades, que são as necessidades maiores, né, que é a necessidade espiritual. Então, é mais um exemplo que ele deixa para a gente, né? E essa fé dele, né? Uma coisa tremenda, que ele sabia que só Jesus tinha o poder da cura, só Jesus poderia fazer esse milagre, né? E uma coisa assim, muito legal também que a gente percebe nesse texto, que depois que Jesus o curou, que ele disse, confessou com a boca dele o que ele queria, ele, como se ele dissesse assim, estou abrindo mão de tudo que eu
conquistei, né, através da minha cegueira, para poder receber a bênção da cura. E aí, quando Jesus o cura, o que que ele faz? Ele larga tudo e vai atrás de Jesus. Ali, ele era, na verdade, né, um testemunho vivo do poder de Deus, do poder que Cristo tinha, né, e tem. E quando a gente começa a pensar em tudo isso, tem muitas pessoas que preferem ficar, né, à beira do caminho, recebendo lá as migalhas, sejam, né, migalhas de irmãos, migalhas de pai, migalha, enfim, né? Mas não quer largar a mão daquilo. Mas Bartimeu não foi assim. Um cara que nem nome, né, não era reconhecido nem por um nome, ele sabia que tinha um Deus que o conhecia pelo nome, né? Ele sabia que tinha um Deus que poderia cuidar dele. Ele tinha um Deus que ele cria que poderia curá-lo. E nós temos esse Deus hoje ainda, né, que é capaz de nos tirar das maiores misérias nossas, sejam enfermidades físicas, emocionais, espirituais, né, porque a coisa assim tremenda que a gente tem na nossa mão é a oração. Eu vi o testemunho de uma pessoa, testemunho não, um depoimento, né, de uma pessoa que nem era, não tinha religião. E ele disse que ele saiu da onde ele morava, eu não sei se era em São Paulo, se era no Rio, e foi, eu acho que era para Manaus. E lá tem um hospital adventista. E ele, como médico, né, é, na época da pandemia, quando ele chegou lá também e tal, e ele foi trabalhar, né, no hospital. E ele disse que ele ficava irritado, que todas as vezes, antes deles começarem o trabalho, vinha, né, as pessoas responsáveis lá pelo hospital e tinham que fazer a oração e tal e tal. E ele falando assim, eu achava que eu não ia me adaptar àquilo de jeito nenhum, que aquilo não era para mim. Mas depois ele foi vendo os resultados, né? Ele diz assim: eu vi com meus próprios olhos aquelas pessoas que oravam, aquelas pessoas que clamavam, aquelas pessoas que confiavam em Deus, elas tinham uma melhora assustadora. E aquilo me impressionou demais, né? Ele, como médico, praticamente cético, né, porque ele dizia que não tinha religião nenhuma, ele percebeu o quanto a oração, o quanto clamar pelo Senhor, o quanto isso faz com que o nosso corpo, né, nosso físico, ele melhora e o quanto o nosso espiritual melhora. Então, ele falou que a partir daqueles momentos, né, depois daquele tempo ali, quando ele começou a trabalhar normalmente, ele disse que no receituário dele, ele sempre colocava na receita dele, o primeiro remédio que ele botava era a oração. Era um testemunho, né, uma palavra de uma pessoa que nem religião tinha. E para nós, então, né, que temos um Deus vivo, o qual nós cremos, o quanto isso faz diferença em nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos, né, que se um homem que nem nome próprio tinha, ele conseguiu alcançar, né, do Senhor, porque ele foi persistente, porque ele gritou. E ele não gritou como todo mundo, né? Ele teve aí uma invocação especial, né? Porque era um título messiânico. Então, Jesus, filho de Davi, ele fez diferente de todos que estavam ali simplesmente gritando por Jesus, Jesus, Jesus. E ele se desprendeu daquilo que ele tinha, que era a proteção, que era a capa dele, né? E do dinheiro que ele ganhava ali, com aquela miséria que ele vivia, né? Mas era o sustento dele. Então ele abriu mão de tudo aquilo para seguir a Jesus, por ser grato ao Senhor pelo que o Senhor fez na vida dele. E às vezes nós, né, esquecemos de ser gratos ao Senhor por tanto que ele faz por nós. Então que possamos reconhecer isso
e sermos servos cada dia mais fiéis e que realmente possamos seguir a Cristo, né? Buscando sempre a fidelidade, a honradez, né? A forma de nós seguirmos Cristo, que as outras pessoas vejam em nós um exemplo, como Bartimeu foi no tempo dele.